Ok, voltamos. Aquele negócio, aquelas ligações estranhas que aparecem para você, aconteceu agora e desligou a câmera. Nada demais. Eu também não fiz nada. Bem, voltando. Então, essa esponja aqui, ela vem dessa forma porque é para você passar levemente na parte onde você vai tirar o a parte que é assim, ó, o granulado, o arranhado. E você tem que ter várias lixas dessas de várias gramaturas. Eu deveria ter até umas 5.000. Mas como eu não uso tanto, eu só peguei a 2.500. Então assim, quando a gente usa ela, a gente vai passar ela bem levemente, com a pontinha em cima, só para remover o granulado. Não, quando você faz isso, você não coloca força. É só passar por cima mesmo, bem de leve. Acabou. Quando você vê, ele pega, ela sai retirando. Isso daqui é excelente para para você que trabalha com tinta à base de água e você trabalha principalmente com carros, alguns aviões, você trabalhar, a menos que você vá trabalhar com para um concurso, a maioria das vezes aviões e esse tipo de coisa, ele não precisa desse lixamento. Mas carro, a grande maioria das vezes sim. É uma lixa muito, muito, muito delicada, que é principalmente problemática, ó, se ela não tiver totalmente seca, que é o caso disso daqui. Tá com alguns, não tá totalmente seca, então em alguns pontos, então ela vai realmente arrancar bem de leve, mas as partes principais a gente tirou. Esse daqui tem que ser revisto. Pronto. Aqui em cima ele tem uma partezinha que tem que ser levemente lixada. Aqui também. Ok. Aqui ele foi totalmente resolvido. O que é que a gente vai fazer? Passar uma leve camada de novo de preto em cima dele. Neste aqui, a gente também tem algumas granulações. Por exemplo, aqui tem umas leves granulações. Certo. Essas leves granulações, elas vão realmente só atrapalhar na camada final da pintura. Aqui, ó. Aqui que está um pouco mais seco, percebe como ela demora um pouquinho para sair, mas, final das contas, sai. E essa é a principal ideia dessa esponja abrasiva. Mas uma ferramenta extremamente delicada de se trabalhar. Pronto. Aqui eu não vou. Aqui ele tem um probleminha. Desde o começo ele tá com um problema aqui em cima. Mesma coisa aqui. Pronto.
Aí, ó, corrigidas. Pronto. Vamos lá. Conseguimos. Reduzimos todas aquelas manchas. Eu deveria... Isso daqui... Aí eu tenho que comentar. Isso que eu tô fazendo... Ele é melhor ser feito... Quando você... Tá com... Deixar 24 horas... Mais ou menos 12 horas... Para trabalhar nisso. Não é muito o nosso caso. Mas ele precisa que a secagem esteja bem seca. Que a secagem tenha sido bem feita para não ter problema. Por exemplo, agora poderia ter dado problema porque em alguns pontos a secagem não está muito boa. Mas... tudo bem. Aí, ó. A gente não vai passar uma camada bem longa, espessa. A gente só vai corrigir os pontos. Aqui ela precisa um pouquinho mais, né? Aqui não. Pronto. Aí, dessa forma que a gente vai trabalhar essa esponja abrasiva. Não. Pronto, perceberam que assim, ó, ainda ficou um pontinho aqui e um aqui eu não desci muito bem. Mas percebe como a ideia foi só tirar de leve. Por isso que quando você vai fazer isso, por isso que quando você vai fazer esse tipo de coisa, você... Não sei onde está o pincel. Quando ver se eu joguei aqui dentro. Joguei. Quando você vai fazer isso, você tem que ter o máximo de cuidado possível. E a tinta tem que estar bastante seca. Deixei ela apenas secar uma meia horinha mais ou menos. Mas tudo bem. Pronto. Aí veja. Os dois pontos que foram lixados foram corrigidos.
Aí nós vamos para o maior. Aqui temos mais pontos para dar aquela pintura. Fazer a correção. Pronto. Pronto. Mais um pouquinho para dar corrigida nessa última parte da parte de cima. Vou botar pouco, só 5 gotas, que eu acho que vai ser suficiente. E a gente termina. Tô fazendo a pintura de cima para baixo. Eu uso um secador de cabelo para fazer essa secagem. Se eu tivesse usando uma tinta de hobby, daria para usar, mas não seria tão impactante como é agora. Pronto. Então assim, ó, veja, apesar de estar levemente manchado, que é normal, se eu passasse mais uma camada ele removeria, mas todo aquele granulado que estava na parte de cima ele saiu. Então é isso que a gente queria trabalhar. Eu vou fazer um corte, daqui a pouco a gente volta para começar a fazer o mascaramento para o dourado.